Convidamos para a mesa e a apresentação da segunda palestra deste primeiro encontro da advocacia criminal, o advogado criminalista Dr. Josiran Trabuzzi. Boa noite, senhoras e senhores, colegas da advocacia e alunos acadêmicos de direito. Eu quero aqui primeiro agradecer ao Jimmy por da iniciativa desse primeiro encontro, e eu sei das dificuldades que ele passou, e da oportunidade de estarmos aqui com ele. E é com grande alegria que eu quero convidar aqui o Dr. Jimmy para tratar do tema intitulado Delação Premiada, ou melhor, colaboração, né? Hoje não está mais se usando o tema delação, se usa colaboração. E o Jimmy vai tratar com a gente aqui justamente sobre esse tema que hoje está em voga, bastante em voga, veio através agora veio com a Lava Jato, né? Já veio a ideia do mensalão e agora mais ainda com a Lava Jato, com essa operação Lava Jato. Eu quero convidar o Jimmy Davidson, né? Para fazer parte aqui da palestra aqui para a gente. Senhores, boa noite já são 6h30. Eu me sinto muito honrado de poder ocupar esse lugar aqui na frente de tão numerosos, especiais e qualificados profissionais aqui. Eu também me sinto emocionado na medida em que o momento me permite, porque há muito tempo eu tenho tentado reunir no mesmo espaço aqueles que compartilham, como é o caso do Dr. Osiel também, compartilham, Dr. Josiran, compartilham deste mesmo sonho, que é brigar, lutar pela advocacia criminal, pelo seu respeito, pelo seu enquadramento correto na leitura que a sociedade faz, e mais do que isso, trazer para o debate entre os profissionais e estudantes os temas que nos são correlatos. Veja bem, o Código de Processo Civil foi recentemente aprovado, está em vigor, e eu até quando apresentava e anunciava a nossa palestra na sala de aula, falava: olha, vocês estão vendo que encontros sobre o processo civil, sobre o novo CPC, tem direto, inclusive a nossa OAB já o fez também, e eu agora vim lhes anunciar o primeiro encontro da advocacia criminal. Perguntei para o Dr. Zé: Dr. Zé, o senhor que já tem essa estrada aí tão longa, bem mais antigo do que o mais experiente, me diga, aqui em Imperatriz já houve algum encontro da advocacia criminal? Eu disse: não, de fato esse aqui é o primeiro. Então tenho que fazer um registro muito importante. Você que veio aqui, você está fazendo história, você está fazendo parte do primeiro encontro da advocacia criminal. Um dia você vai poder dizer para alguém mais novo do que você: eu estive lá. E vai estar registrado. Fiz questão de filmar, como está sendo feita aqui a produção do vídeo, imagem e vídeo, para que esse evento realmente fique para a história. No próximo ano nós possamos fazer novamente. Os alunos que aqui estão, se tomarem ali a lista da bibliografia oferecida pelos seus professores, pelo sistema de ensino de suas faculdades, vocês vão ver que na maioria das vezes o que é oferecido são livros cujos autores são promotores de justiça ou são juízes. Vocês vão ler sobre o processo penal. Se alguém tira foto no Facebook dizendo assim, no pain, no gain, e um livro do lado, o Vadimec do outro, se o livro for de processo penal, provavelmente vai ser do Guilherme Nutti. Se o livro for de processo penal, direito penal, talvez seja um Capês, ou utilize talvez o grande Damásio, cujo nome, intitula aí dos parceiros aqui do nosso evento. Eu queria até agradecer e nominar, porque o Damásio e o LFG nos ajudaram e são parceiros desse grande projeto. Mas se você ver, você vai ver que esses livros
A maioria deles são livros cujos autores são promotores de justiça, juízes de direito. E desde a aprovação do Código de Processo Penal, assim tem sido. Ou seja, o caminho que você percorre para aprender processo penal de há muito foi calcado por promotores de justiça, por juízes de direito. O Nelson Hungria, que é o pai do nosso Código Penal, inclusive, foi promotor de justiça, foi também juiz de direito, tinha um saber descomunal, falava 7 línguas, 7 idiomas, sabia muito, mas era promotor de justiça. Talvez o grande nome da advocacia que se distinguiu na produção de dogmática penal, ainda no século XX, tenha sido o grande Heleno Cláudio Fragoso, um advogado respeitadíssimo, doutor em Direito, e que produziu também alguns dos livros que talvez constam na biblioteca da sua faculdade. Ele já é falecido e quem edita a sua obra é o seu filho, que é um advogado criminalista também, de um grande escritório em São Paulo, parece, ou é no Rio, não me recordo. Mas foram por promotores de justiça. Esse encontro aqui, senhores, é um encontro onde se discute, eu vou falar após eu tentar ser rápido, mas é um encontro onde se discute doutrina, onde se trabalha a ciência do direito, a ciência do direito penal e do processo penal. Nós não podemos, como advogados, não podemos mais e devemos sim manter uma postura proativa, porque nós não podemos mais permitir que a construção da dogmática penal, do processo penal, esteja nas mãos dos promotores de justiça, apenas dos juízes de direito. Eu não quero com isso trazer demérito à atuação dos juízes e dos promotores e nem das suas obras, que até hoje foram publicadas e editadas e pelas quais nós estudamos. O que eu quero é trazer para dentro do debate o olhar que só você, que é advogado criminal, pode ter. A agrura transformada em problemática, para depois ser constada na folha de um livro, a agrura que o advogado criminal passa, sofre, só ele pode falar sobre ela. Só ele pode falar sobre ela. O Torinho Filho, por exemplo, todo mundo aqui já estudou pelo grande Torinho Filho, também produziu a sua obra ainda ocupando o cargo de promotor de justiça. O Torinho Neto, inclusive, acho que é desembargador no TRF3, né? Já aposentado, mas hoje é advogado, né? A prova, então, de que muitos amam a advocacia, mesmo exercendo qualquer cargo público. Então, senhores, nós precisamos desse momento, nós precisamos desse encontro. Eu quero agradecer com essas palavras iniciais e a presença de todos vocês aqui nessa noite. Nós faremos outros encontros com fé em Deus, Deus assim permitir. E eu me sinto emocionado com a presença de cada um. É um desafio para mim, eu quero deixar registrado, o Bruno Guilherme comentou isso comigo. É um desafio descomunal ter de falar depois do Dr. Osiel. É porque eu estava escalado. É um trabalho hercúleo. É muito difícil, vocês vão de concordar, né? Mas é uma pessoa, um advogado a quem eu agradeço muito e respeito demais. Eu fiz questão de colocar ele aqui porque a história da advocacia criminal Imperatriz passa pelo escritório do Dr. Osiel aqui em Imperatriz. Essa aqui é a verdade. Ele pode ter seus inimigos, como eu também tenho. Ele pode ter os seus amigos, como eu também os tenho. Mas isso é uma realidade inegável. E a gente tem que prestar honra a quem honra merece, certo? Quero também registrar novamente, agradecer a presença do Dr. Zé Serra aqui, a quem a advocacia dessa cidade muito respeita. Já foi até premiado, condecorado, enfim. Muito obrigado, doutor, pela sua presença, tá certo? Vamos falar então, senhor, um pouco sobre a delação premiada. Veja bem, a delação premiada é um tema hoje muito falado, discutido, jogado ao ventilador da mídia, e de manhã, meio-dia e à noite nós ouvimos falar. Mas o que é a delação premiada? É importante que nós possamos entender isso, porque você é um operador do direito, você é
Você é um juiz, você é um promotor de justiça, você é um advogado, você é um estudante, é necessário termos essa visão crítica e correta sobre o Instituto. Então, senhores, continuando, delação premiada ou colaboração premiada? Qual o termo correto, a nomenclatura correta? Como eu disse, o professor Ari Lopes Júnior faz uma diferenciação. Ele diz que a colaboração, o agente assume a sua responsabilidade na colaboração e contribui para a elucidação do fato penal, do fato investigado, em todas as circunstâncias. Todavia, ele não necessariamente tem a obrigação de incriminar terceiros. Trata-se da colaboração. Já na delação premiada, ele vai fazer essa diferenciação, e eu quero registrar que é uma diferenciação dogmática, porque a lei, por vezes, utiliza a expressão delação, outra vez utiliza a expressão colaboração. Já na delação, o agente, além de confessar o crime, assumir a responsabilidade sobre ele e contribuir para a elucidação do fato penal, ele necessariamente delata, entrega e incrimina os terceiros. Ele vem trazer um pouco dessa diferenciação. Mas a delação premiada é um instituto que nasceu agora? Você há de perguntar. Não. Ele teve uma evolução legislativa aí, que vem acho que do ano de 1996. Ali eu trago umas pequenas anotações. A Lei 9.034, por exemplo, que era a lei que tratava a antiga lei que tratava da organização criminosa, no artigo 6º, com seu parágrafo, artigo 6º, ela dizia assim: nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida a 1/2 quando há, abre aspas, colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento das infrações penais e sua autoria. Já em 1996 nós já ouvíamos falar sobre delação. Na Lei 7.492, passa aí ela não é pra gente? 7.492. Isso, anterior. Isso. Lei 7.492, que é a lei que trata sobre os crimes contra o sistema financeiro, no artigo 25, parágrafo 2º, nos diz assim: nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Seria aí também uma espécie de colaboração, como nós vemos aí nos idos da lei 7.492. A lei 9.269, passei no Mário novamente, a lei 9.269/96, olha só que interessante, já existia uma previsão mais ou menos trabalhada da colaboração ou delação premiada no Código Penal, cuja alteração foi feita por essa lei aqui que vocês estão vendo. Ela alterou o parágrafo 4º do artigo 150, do artigo 159, é o tipo da extorsão mediante sequestro. Então você pode ver lá, está assim, ó: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui também já seria o nascedouro daquilo que hoje é um instituto mais trabalhado da lei de organização criminosa. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, ou seja, facilitar ali a investigação, a elaboração das provas, facilitando inclusive, aí já falamos do resultado, a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Muda para mim para a lei 11.343, por gentileza. Na lei de drogas também, você que é criminalista e trabalhou muito tempo aí com os casos do tráfico, no artigo 41 também nós já tínhamos um nascedouro daquilo que seria hoje a forma mais trabalhada da delação premiada. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Essa é, portanto, a evolução histórica legislativa que nós tivemos do Instituto. Aí a pergunta que se faz: com essa lei, então, a 12.850/2013,
Houve a revogação de tudo isso que a gente trabalhou, de tudo isso que a gente viu, porque ela trabalha aqui o Instituto da Delação Premiada. E ela contorna todo o Instituto, bem melhor do que as outras leis fizeram. Ela, é a pergunta que se faz, revogou todas as possibilidades de delação? Não. A lei revogou todas as colaborações ou delações praticadas por organização criminosa. Então, essa lei especificamente, ela regulamenta o Instituto por completo e ela é mais benéfica. E também trabalha os crimes. A lei 12.850, que é a da delação premiada, trabalha os crimes praticados por organização criminosa. Então, numa eventual delação premiada feita num processo cuja acusação é por tipos diferenciados, que não esse da organização criminosa, afasta-se, portanto, a aplicação desta lei. Ok? Esse seria uma primeira controvérsia que nós estaríamos afastando. E devemos observar também que essa colaboração, as outras colaborações, muitas vezes elas não discriminavam com mais amplitude os resultados a que deveriam ser levadas. Essa lei 12.850, no seu artigo 4º, ela fala assim, olha, você pode delatar, você pode colaborar, porém, desde que a sua colaboração, a partir dela, se consiga a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas. Identificou o autor, mas conseguiu identificar a infração a infração por ele cometida? Não, então não se aceita essa delação, não está configurada, não pode ser homologada esse tipo de delação. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão das tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. A recuperação total ou parcial do produto, do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E a localização de eventual vítima com a sua integridade física. Nossa! Será então que a delação, a partir da delação do meu cliente, ele tem que se conseguir tudo isso que você falou? Não. Qualquer uma das hipóteses, ou uma delas ou todas elas juntas, do inciso 1 ao inciso 5, qualquer uma delas pode ser o resultado da delação do seu cliente, da colaboração do seu cliente. O que não pode é a colaboração dela não chegar a lugar nenhum, ou melhor, a nenhuma dessas hipóteses previstas no artigo 4º da Lei 2.850. Falemos também sobre as hipóteses de cabimento de colaboração premiada. Em que hipóteses? Com relação a quais crimes? Como eu havia falado, apenas naqueles que tratarem sobre a organização criminosa. Mas foi um concurso de pessoa. Eu estou num processo em que eu estou tentando aqui convencer o meu cliente a fazer uma colaboração. Mas espera aí, teu processo trata de quê? Trata de organização criminosa? Ele foi acusado disso? Ou é só o concurso de pessoa, o artigo 29 do Código Penal? Ou é só associação criminosa, que me parece que é o artigo 188? Se eu estiver errado, alguém me corrija, porque está gravando. Os celulares estão aí para isso. Então, se for associação criminosa, não se aplica também o instituto dessa delação. Apenas a organização criminosa. Tem diferença? Claro que tem. A organização criminosa é tratada dentro dessa lei 12.850/2013. A associação criminosa é um tipo penal específico lá dentro da parte especial do Código Penal. Ok, senhores? A quem cabe a iniciativa da delação e da colaboração premiada? É aquela pergunta lá. A quem cabe a iniciativa da delação para a colaboração premiada? E aqui nós vamos entrar num tema extremamente sensível. O parágrafo 2º do artigo 4º vai dizer ao Ministério Público ou ao delegado de polícia. Como? Sim. Ao parquê ou à autoridade policial. E aqui nós vislumbramos uma autoridade flagrante. Por quê? Delegado de polícia não é, com todo respeito, mas ele não é sujeito processual. Ele não é.
Se você pegar qualquer livro de direito processual penal, aliás, se você pegar o livro, se eu não me engano, esse ensinamento eu vi lá no Triângulo de Chiovena, lá no livro da professora Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Estado. Todo mundo estudou com esse livro, professor. Teoria Geral do Processo, perdão, TGP. Você vai ver que lá vai estar o promotor, o juiz e o acusado, ou autor, réu e juiz. Estes são os atores processuais, senhores. Só que como essa lei está se permitindo que o delegado de polícia promova a delação, a colaboração premiada, pode partir dele. Em que medida isso é inconstitucional? O delegado, como eu falei, não é sujeito processual. E a delação premiada, ela tem a sua natureza de meio de prova. Mas a prova judicializada, até porque depoimentos ou etc. ou outras coisas escolhidas ainda no inquérito policial não podem ser consideradas prova. A verdadeira prova, cuja rigidez é capaz de conduzir a uma absolução ou uma condenação, ela é uma prova submetida ao contraditório. E nós sabemos que na delegacia, meu amigo Josiran, ex-policial civil como eu, sabemos que na delegacia a prova não é submetida ao contraditório. Mas ao delegado é permitido isso. O MP, senhores, segundo o artigo 129, se não me engano, inciso 1 da Constituição, é o dono da ação penal. Ele é o dono dos lides. Então a ele cabe a conveniência ou a oportunidade da produção de prova. Então nós temos todo um sistema construído. Juristas se debruçaram sobre livros e mais livros para que você pudesse entrar lá na sua faculdade e estudar da forma correta, porque o direito é uma ciência, não é uma piada contada em que um conta de uma forma, outro conta de outra. O direito é uma ciência, e como ciência subjaz à técnica para ser revelada uma determinada finalidade. E essa ciência, essa técnica, essa dogmática de toda ciência e a dogmática do direito merece ser respeitada. Nós aprendemos de uma forma e vem a Lei 12.850 e nos traz outra. O Instituto da Delação Premiada, ele ainda está sendo trabalhado pelos autores, pelos grandes juristas, pela jurisprudência, e esses apontamentos aqui são iniciais. Não se surpreendam se daqui a 5 anos, que eu acho que a Operação Lava Jato vai demorar um pouco mais, deve durar isso, nós tenhamos vários institutos do direito do processo penal completamente modificados. Vamos acabar com teoria geral do processo, que vai existir talvez. Eu sou adepto da teoria geral do processo penal. Institutos como ou princípios como o ônus da prova, cabendo somente a um MP. Como é que vai ficar? Por que você está fazendo essa pergunta? Sabe por quê? Porque o delegado de polícia pode promover, doutor Oziel, a colaboração premiada com o acusado, e nesse processo da criação da colaboração premiada, da delação, o MP só opina. O dominus litis apenas emitirá um parecer para dizer se concorda ou não. E aí isso é submetido ao juiz. Se o juiz aceitar, aquele que é o dono da ação penal fez uma mera opinião, deu uma mera opinião, e aí, numa negociação entre o acusado e o delegado, nós chegamos a uma sentença penal. Ou seja, nós criamos uma aberração dogmática, porque poderemos chegar a uma condenação, a uma sentença judicial, meu caro doutor Gessé, que tantas sentenças profere todos os dias. Poderemos chegar a uma sentença pronunciada, uma sentença condenatória, uma sentença penal, sem a atuação devida do Ministério Público. Essa talvez seria a primeira, uma das mais importantes observações que eu teria para fazer. Evidentemente que isso vai ser trabalhado melhor, com o tempo. Mas fica aqui no nosso primeiro encontro da advocacia criminal, o nosso registro. Tá certo? Outro detalhe.
Suponhamos aqui a seguinte hipótese: delegado de polícia procurou o acusado e disse: vamos fazer a delação? Vamos, pá, fizemos. Construímos todos os termos aqui, submetemos ao juiz. Ao juiz cabe concordar ou não. Para onde iremos nós? Se o juiz discorda, não se trata, é importante a gente colocar isso, de arquivamento. Então não deveria ser enviado ao procurador-geral. O artigo 28 do Código Penal fala das hipóteses em que há arquivamento, e aí o juiz arquivar, e aí o promotor pode então recorrer para o procurador-geral para que assim a denúncia seja oferecida. Pois bem, aí ele pede para ser aplicado o artigo 28 no caso da discordância do juiz na aplicação da delação premiada. Se o juiz discorda, eu vou recorrer para o procurador-geral? Mas o procurador-geral, segundo o artigo 28 do Código Penal, só pode atuar dentro do arquivamento. E não se trata de arquivamento aqui. Aqui é uma negociação, uma plea bargain dos americanos, e não deu certo. O qual não concordou. E aí vai se enviar talvez os autos para o delegado-chefe de polícia para ele determinar, para o secretário de Segurança Pública. Então, senhores, nós temos um instituto aqui que merece os devidos reparos. Talvez você não se debruçou ainda sobre essa lei, mas chegará a hora em que você se atuar na advocacia criminal, há que se estar de frente com estas discussões. Requisitos de admissibilidade. O artigo 4º da Lei 2.850 fala o seguinte: em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta, veja só, isso aqui eu quero que você preste atenção, a personalidade. Eu não achei que você ia fazer o furto de uso da minha água, mas é porque eu realmente eu precisava me ocupar. Tá certo? Senhores, então diz aqui, ó, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Personalidade do colaborador vai ser levado em conta para saber se eu concedo ou não o benefício. Alguns vão dizer, não, mas tem que atender ao princípio da culpabilidade aplicado ali na fixação da pena. Está dito ali no artigo 59 do Código Penal. Mas uma leitura verdadeiramente democrática vai dizer: trata-se do famigerado direito penal do autor, gerido sob as penas do grande penalista alemão Guintriados, cuja teoria já aportou em terras brasileiras, conforme pode se ver. Ora, o processo penal ele foi feito para julgar o fato ou a personalidade. É direito penal do autor ou direito penal do fato? O acusado, senhores, podem gravar isso, os estudantes que aqui estão, não deve ser punido pelo que ele é. Ele deve ser punido pelo que ele fez. É disso que trata. Inclusive, existe uma discussão doutrinária sobre qual seria o objeto do processo penal. Tem um professor chamado Jacinto Nelson Miranda Coutinho, professor titular de Direito Processual Penal lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E segundo o escolho desse professor, o direito processual penal tem como objeto o fato penal. O fato penal. E com essa teoria ele consegue afastar todas essas reminiscências as subjetividades do caso. Ora, se você, meu querido amigo Dr. Marcelo, que está aqui, tanto nos ajudou aqui na organização desse evento, se você, como disse também o Valdir Troncoso Pérez, citando o poeta espanhol, por um acaso ocasional das coisas, viesse a cometer um delito,
você gostaria de que fosse submetido ao julgamento penal a sua personalidade? Afinal, o juiz pode conhecer de fato a sua personalidade? Em que medida? E com quais critérios ele vai medir a sua personalidade? Para a partir dela elaborar um acordo que repercutirá para mais ou para menos na pena que você irá receber. Nós não podemos tratar disso com pilhérias, com jocosidade. O que está escrito na lei é algo extremamente perigoso. Disse aí, aqui no Brocap, diz que na lei não há palavras inúteis, né? E o Ludwig Wittgenstein, ele já, quando trabalhava sobre a filosofia da linguagem, ele queria que a linguagem fosse apta para descrever o mundo, para descrever aquilo que está ao nosso derredor, e que ela fosse suficiente para descrever aquilo que está ao nosso derredor. Ora, se colocarmos dentro aí da linguagem o traço da verdade indelével, nós poderemos dizer que nós estamos numa situação de bastante perigo. Porque se o meu cliente tiver um passado bem diferente da maioria das pessoas ou de todas as pessoas que aqui estão, e isso for levado em conta para julgá-lo, eu ficaria muito triste, porque eu esperava que a conduta dele em determinado dia, em determinado horário, com relação a determinada pessoa, é que fosse levado em conta na hora da sentença. Eu não quero isso, você também não. Falou do Tribunal de Nuremberg, no Tribunal de Nuremberg aconteceu isso também, julgamento mediante o direito penal do autor. O que importa, senhores, na delação premiada são os resultados dela obtidos. É a rigidez do corpo probatório a partir da colaboração e não a personalidade do autor. Benefícios decorrentes da colaboração. Nós estamos caminhando para o final. O artigo 4º fala dos benefícios. Que benefícios são esses? O perdão judicial, reduzir a pena em até 2/3, pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direito. E aí, nessa redução de 2/3 da pena privativa de liberdade, nós estamos falando de fixação da pena. Ora, mas se o senhor doutor José Serra, respondendo por uma vara criminal, e aí você tiver de aplicar ali o Instituto da Colaboração Premiada, como então aplicar essa fração de diminuição? Em qual fase? Nós utilizamos aquele sistema do Nelson Hungria, tripartite, né? Para a fixação da pena. Em qual das fases nós vamos utilizar? A redução aplicável dessa de 2/3 que nós falamos insere-se na terceira fase da fixação da pena. Por quê? Porque a ideia é justamente fazer diminuir 2/3 da pena global. Então, como a terceira fase é lá no final, você soma e diminui tudo que tem para sua mão diminuir, faça a sua aritmética ali, e lá no final você aplica os 2/3. Certo? Outro detalhe, não se confunde essa causa especial de natureza procedimental. É importante isso aqui, senhores. Essa redução de 2/3 da pena é uma causa de redução de pena procedimental, de natureza procedimental. Por que eu falo isso? Porque pode ser que na parte especial, ali no tipo penal, possa ter uma causa material, ou mesmo as causas de diminuição lá da parte geral do código, mas pode haver naquele caso uma causa material de diminuição. Se por um acaso houver essa causa material de diminuição, ela também deverá ser aplicada. Não é porque se aplicou essa de 2/3, né, que você não vai aplicar a causa material. Outra aberração, senhores. Se a colaboração, parágrafo 5º do artigo 4º, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Se a colaboração for posterior à sentença, nós estamos criando aqui, se talvez aí a doutrina e a jurisprudência não se levantarem para contornar melhor, nós acabamos de ler
uma forma de agressão à coisa julgada, doutor Osiel Vieira. Nós acabamos de ler uma agressão à coisa julgada. Todos nós aprendemos quando estudamos o artigo 5º que é a coisa julgada. A lei não pode prejudicar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, não é? E não podemos abrir mão disso, é cláusula pétrea. Mas aqui fala que se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade. Aí eu lhe pergunto, foi extinto, ou melhor, trânsito em julgado, aí o cara não dorme. Rapaz, eu poderia ter colaborado. Eu vou delatar meus compassos. Mas ele olha para trás e vê a coisa julgada atrás dele. Meu Deus, é uma cláusula pétrea. Como quebrar esta pedra? Fui salvo então pela lei 2.850. Aí ele vai. Uma vez eu fui lá no presídio, fui dar uma explicação sobre alguns direitos da execução penal ao pessoal de lá. E eu vi um rapaz com um vadimeco dessa grossura aqui, marcado. Eles estudam a lei lá dentro. E eu imagino que um rapaz nessa situação aqui, querendo colaborar e já com o trânsito já ligado, ele faria a mesma coisa. O vadimeco dele estaria todo ticado, todo marcado, e ele querendo encontrar uma forma. E ele encontra aqui na lei 2.850. Ah, meu Deus, a minha pena então agora ela pode ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime se eu colaborar, mesmo depois sentenciado. Que coisa maravilhosa. Mas aí eu lhe pergunto, de que adianta a produção de uma prova a respeito de um fato já transitado em julgado? Sim, porque afinal, somente será válida a colaboração se ela se refere ao processo onde o próprio sujeito está sendo beneficiado. E neste caso o feito já foi julgado. O feito penal não pode ser mais revisto sob pena, repito, de violação da coisa julgada. E agora contra o réu delatado. E imagina então, por exemplo, você tem um cliente, e aí você estava com receio de que aquele processo de alguma forma respingasse no seu cliente. Mas trânsito em julgado, o rapaz que foi processado era um inimigo confesso do seu cliente, mas houve o trânsito em julgado. E aí o cara se arrepende e deseja fazer a delação, a colaboração. O seu cliente então começa a se preocupar. Só que aí nós entramos num dilema dogmático também insolúvel. Nós vamos estar remoendo, remexendo a coisa julgada para partir dela, olha só, incriminar um terceiro que nem daquele processo participou, nem da produção de prova participou. É muito sério isso. Artigo 7º, parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz. Meu querido doutor Serra, eu estou me reportando ao senhor aqui direto, não é bajulação, né? Porque eu sou o único juiz que está aqui dentro. Se eu falar de juiz, eu tenho que falar do senhor aqui dentro. Para onde recorrerá o MP se houver a recusa do juiz da colaboração premiada? Eu lhe pergunto. Suponhamos, caso hipotético, delação premiada, foi fechado o acordo, tudo bonitinho. Meus irmãos, você aqui é o promotor, eu o advogado, concordamos, nos abraçamos, vai dar tudo certo e levamos para o juiz. Ao juiz de 48 horas ele tinha que deliberar para saber se ele concorda ou não. Se houver a recusa do juiz, você que é o promotor, para onde você vai recorrer? Porque você quer que seja fechada a delação. Mas com essa delação, nós vamos pegar os graúdos. Eu vou pegar aquele que eu sempre quis pegar e processar. Vamos lá, apresenta para o juiz, ele nega. Você recorre para quem? A Deus, meu. Somente a Deus. Porque não existe previsão no Código Penal, Código de Processo Penal, para um recurso, uma recusa dessa por parte do juiz.
é uma produção de prova e poderia estar elencada lá naquele artigo específico que trata sobre o recurso em sentido estrito. Porém, a lista de casos que desafiam o recurso em sentido estrito é numerus clausus, é taxativo, e essa possibilidade não existe. Parágrafo 8º diz assim: o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. Outra aberração: como pode o juiz imiscuir-se na produção do meio dessa prova da delação? É importante que você saiba disso. O Moro, ele não participa de nenhuma delação premiada. É muito importante que se diga isso. Às vezes o senso comum pode até pensar: rapaz, o Moro talvez ele senta lá na sala, etc., e vai fazer a delação. Mas não, o juiz não participa da elaboração da colaboração premiada, por uma exigência legal da própria lei de 1850, que no seu artigo 4º, parágrafo 6º, fala que ele deve manter-se equidistante do procedimento da realização desse meio de prova. Só que no parágrafo 8º fala que quando ele receber, ele pode recusar a homologação ou adequá-la ao caso concreto. Esse verbo adequar acaba tendo um alcance muito grande. E a lei, por uma exigência do princípio da legalidade estrita, a lei em casos penais e processuais penais, ela tem que ser metódica, sob pena de cairmos no arbítrio do juiz ou do promotor de justiça. Ora, se numa determinada parte da lei é dito que o juiz não pode se misturar, intervir na elaboração da colaboração premiada, como que lá na frente ela diz assim: não, quando ele receber, ele pode adequá-la. Ora, quer dizer que ele vai mexer? Ele vai adequar? Ele vai aparar as arestas? Não, tira isso aqui. Não, tira essa palavra aqui. Não, isso aqui você põe, substitui. E não é ele que vai julgar o caso. E quando a delação é feita, muitas vezes nem a denúncia há ainda. Nós estamos, inclusive, ferindo de morte a imparcialidade, ou como os outros prefiram, a neutralidade do juiz. Como? Ele vai ter contato com a prova ali naquele momento. Me parece, salvo o melhor juízo, que é o sistema processual penal português ou espanhol, em que existe o juiz do inquérito e o juiz do processo. É um juiz para trabalhar somente no inquérito com relação à legalidade da produção de provas, etc., e prisão durante o inquérito, e outro durante o processo. Ora, é justamente esse sistema existe para não haver uma situação como essa, em que o juiz acaba se misturando, contaminando o seu juízo de valor, por mais que ele tenha as boas intenções. Eu queria aqui dar uma pequena pausa para registrar aqui a presença do Dr. Elivelto, que nos premia com a sua presença aqui também, tá certo? Senhores, então aqui nós temos uma outra aberração. São vários entraves que nós encontramos. Essas são algumas considerações. Teríamos muito mais para falar. Nos perdoem pela demora, mas novamente eu queria agradecer a todos. Eu vou fazer um agradecimento mais específico no final, mas eu agradeço a todos por permanecer até o momento agora. Eu espero que o debate tenha sido de grande nível. Agora há pouco, depois de mim, estará alguém que é maior do que eu, que vai ocupar este local, entendeu? E eu também desejo assistir, tá certo? Essas são as minhas palavras. Nos perdoe por qualquer colocação errada. Que Deus possa abençoar a grande vida. Minha pergunta é o seguinte: nos teus estudos aí deu para
entender o seguinte: se os investigadores, antes do acordo, eles fazem uma investigação preliminar para saber se aquela delação vai ser relevante para a investigação. Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Essa relevância para a investigação, ela é, por exemplo, se ela partiu do delegado de polícia, é o delegado de polícia quem vai determinar. Se for partir do Ministério Público, é o Ministério Público quem vai determinar. Inclusive é uma crítica que se faz porque se o acusado está preso, a prisão serve, por mais que ele queira colaborar, vamos dizer, o acusado quer colaborar, aí ele prestou algumas informações, só que ele está preso. Só que aí o Ministério Público tem essa arma, entre aspas, da prisão, para dizer, não, olha, está até legal essas informações que tu tem, mas eu não vou aceitar não, eu quero mais. Você está entendendo? Nós ficamos debaixo desse juízo de valor que é feito pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público, porque ele é quem determina a relevância. Você pode até ver, em alguns casos, eu não me recordo se foi o caso até do Marcelo Odebrecht, em que ele já queria fazer a delação, porém, as outras investigações que vieram já começou a cobrir muitos fatos que talvez ele revelaria. Então, o tempo, na verdade, corre em dois sentidos. Quanto mais tempo passa, é pior para ele, para quem quer delatar, porque mais informações podem surgir e ele pode ser que na frente não tenha mais nada que delatar. E Satisfeito. Eu estava pensando ali, no caso específico do Marcelo Odebrecht e de outros também, quando ofende a coisa julgada, como você bem colocou. Aí você recebe uma sentença, é condenado, e a preocupação que eu tenho, não sei que é de você e de outros que estão aqui, é que se lá na frente, depois de uma sentença transitada em julgado, ele vier a delatar, nós vamos ficar no ciclo do processo, porque aquela pessoa ou aquele acusado que não conseguiu reunir provas de que de fato ele deveria ser condenado, vai se abrir uma outra instrução. Aí se abre uma outra instrução e lá na frente depois há uma nova delação. Quando é que nós vamos terminar esse processo e que deve se tomar como partido, como iniciativa, que os tribunais têm que prever isso, porque não teremos o fim do processo penal. E eu queria que você pudesse dizer para a gente como é que você vê essa situação. Como eu falei, eu vejo com bastante tristeza, porque eu penso que as leis desse estirpe que tratam sobre as liberdades individuais devem ser elaboradas com o máximo de critério. Nessa hipótese que você falou, que você levantou, que é muito importante também, eu sinceramente não tenho uma resposta, porque é um problema que se levanta para o qual nós não estamos preparados. Não se viu na prática ainda isso. E pode ocorrer também o seguinte: imagina só, se o seu cliente é prejudicado por uma delação premiada que foi levantada após o trânsito julgado, você não pode sequer argumentar em defesa a ele o instituto da coisa julgada. Imagina, mas não, ele não pode ser acusado disso, porque este fato penal ele foi submetido a julgamento e ele transitou em julgado. Você imagina? Por isso que existe uma discussão, tanto dentro do processo civil como dentro do processo penal, do alcance da coisa julgada. A coisa julgada tem qual alcance? Só entre as partes, para terceiros também, em que medida? Para todo sempre, existe um prazo aí prescricional, decadencial, etc. Uma discussão realmente muito interessante. Mas de fato que quando você enfraquece a coisa julgada, você enfraquece a defesa. Por consequência, você tem uma garantia constitucional, certo? Mas muito importante esse levantamento feito pelo colega. É uma problemática para a qual nós não temos resposta, repito. Mas são encontros como esse que nos elevam o pensamento para encontrarmos juntos uma solução. Eu queria parabenizar o AB por este evento e o palestrante, realmente eu já tinha ele como excelente advogado civilista.
agora eu já tenho uma preocupação a mais, que é o criminalista de primeira linha. Eu tive um professor, lá na década de 80, 90, os colegas modernistas, você é mais velho do que a múmia, mas não é bem assim. Esse professor me dizia, ensinou para a gente na universidade, que o bom penalista tem que ser o sofrido civilista. E aqui serve para os nossos ilustres estudantes. Eu não sou criminalista, nunca atuei na área criminal. Hoje mesmo está dizendo que eu corri com o direito há 39 anos. Eu nunca ganhei dinheiro como advogado na área criminal e como juiz também nunca tive o prazer de responder pela área criminal, né? Mas eu acredito que sou um sofrido civilista. E partindo desse sofrimento, eu acompanhei atentamente a explanação do novo advogado e acompanhei a evolução legislativa do que trata a matéria. E lá tem 2 requisitos básicos, entendo eu, para se fazer ou uma delação ou uma cooperação, que é a vontade e a espontaneidade. Nós sabemos também, eu inclusive aqui também me dirijo de forma oficial aos nossos colegas estudantes, que o direito é uma conjugação de normas. Nós não podemos olhar só o Código Penal, só o Código de Processo Penal, não, nós temos que fazer um estudo geográfico da norma jurídica existente no país e a ser aplicado naquele caso. Ora, se nós estamos diante de uma delação, eu vou fazer o negócio com o Estado. E esse negócio, salvo o melhor juízo, tem que obedecer à vontade e à espontaneidade, e que está lá no direito civil, os requisitos da validade, quadro, tal. Mas a delação premiada está em voga em razão da Lava Jato. Mas primeiro eles estão prendendo, para depois se fazer a delação. A minha indagação é saber do nobre expositor se essa delação, nessas condições, não viola esses princípios da vontade e da espontaneidade para a validade jurídica desse ato como manda o Código Civil. Esta é outra. A outra é que o colega disse que nessa lei não há o recurso previsto quando o juiz se recusa a homologar. E nós sabemos, aqui tem mais um juiz, que o juiz acha que é o Deus, né, doutor Felps? Tem muitos que acham que sou eu, não, eu sou o pobre pecador. Mas esse delator cumpriu realmente o que exige os requisitos da delação premiada, não foi preso, compareceu de forma espontânea, não a polícia, que é um pouco complicado, mas ao Ministério Público, que já é uma garantia maior, fez a delação e disse, não sou eu que pratiquei, mas tal, e foi para o juiz homologar, e o juiz disse, eu não homologo. E como fica aí o direito desse acusado, vamos dizer assim, porque a lei assim lhe permite, para ter o benefício na futura condenação. E nesse caso de uma recusa da homologação, não havendo recurso próprio, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se esse acusado não pode se socorrer do mandado de segurança, já que a própria lei diz, em caso que não haja o recurso apropriado, vale-se do mandado de segurança para poder forçar aquela homologação. Muito obrigado. Acho que todos têm feito essa crítica sobre a utilização da prisão preventiva para forçar o acusado a colaboração premiada. Eu também sou crítico dela, porque não, veja bem, eu acho que a gente precisa colocar as coisas da devida forma. Como advogado criminal, evidentemente, você poderia dizer, você sempre há de pender para a liberdade, né?
Mas eu acho que quando você trata de ciência, a ciência do direito do processo penal, você tem que saber olhar como um todo.